Boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa noite nós estamos mais uma vez no propósito de ler a palavra do Senhor, no nosso projeto Porque a Bíblia Diz, e hoje nós faremos menção dos Salmos 26. Vamos ver o que a palavra do Senhor revela para nós? Salmo 26 tem por tema assim: Davi recorre a Deus confiando na sua própria integridade. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor e não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação dos malfeitores, não me ajunto com os ímpios, lavo as minhas mãos na inocência. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefícios e cuja mão direita está cheia de suborno. Mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto no caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Olha que salmo lindo. A Bíblia fala, eu fui estudar, que o Salmo 26, o Salmo 27 e o Salmo 28 revelam o amor de Davi pelo santuário de Deus. E na época de Davi, o santuário de Deus era o tabernáculo no Monte Sião. Davi amava estar na presença do Senhor. Davi tinha prazer de estar na casa do Senhor. Deus, mesmo vendo que Davi tinha prazer e amava, Deus deu o projeto de como seria a casa dele, né? O templo dele, de como seria construído. O Senhor permitiu que Davi levantasse recursos financeiros, venceu guerras, trouxe despojos, trouxe matérias-primas para que a casa do Senhor fosse erguida, o tabernáculo de Deus fosse construído. Porém, o Senhor deu um limite, falou: Davi, eu te dou o projeto, eu te dou o acesso, eu te dou os materiais, porém quem vai construir é teu filho. E aqui eu já começo a aprender que um tem projetos, outros até têm recursos e outros constroem. Por quê? Porque a obra do Senhor é assim. Cada um faz um pouquinho, cada um faz uma parte. Para quê? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e todos venham ter a oportunidade de crescer. Então, se você não está fazendo nada aí na casa do Senhor, começa a pensar. O Senhor te chamou para quê? Para levar para levantar os fins lucrativos? Não, na realidade, irmã Ângela, eu tenho alguns projetos. Já apresentou para sua liderança? Ângela, na realidade eu não tenho projeto não, também não tenho dinheiro, mas eu tenho mão de obra. Então, querido, se lança no altar do Senhor, porque assim foi na vida de Davi. E outra coisa que eu quero falar, quando Davi ele escreve esse salmo, por que ele escreve? Qual que é o pano de fundo desse salmo? É que todos congregavam ali, estavam juntos para adorar o Senhor, mas nem todos que estavam ali de Israel era israelita. Nem todos que estavam ali congregando ao Senhor tinham uma vida íntegra diante do Senhor. E quando Davi escreve esses salmos, ele escreve porque tinha pessoas ali que desobedeciam ao Senhor. E além de desobedecer ao Senhor, levantavam mentiras contra a vida de Davi. Então, quando Davi escreve esse salmo, foi para que ele viesse buscar de Deus a justificativa do Senhor. E aqui eu vejo três coisas que Davi ele apresenta diante do Senhor. Primeiro, faze-me justiça, ó Deus. Versículo 1 diz assim, ó. Verso 1, perdão. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Quando Davi fala julga-me, Davi não está afrontando o Senhor. Não, muito pelo contrário. Quando nós temos um senso de caráter, e o caráter ele é completo. O caráter ele é um conjunto, tanto de coração quanto de mente. Quando você é íntegro, você tem um senso da verdade, das coisas. Então, quando alguém tenta levantar algo contra a tua vida que não faz parte do teu caráter, não tem erro nenhum você querer se defender. Você querer falar, não, peraí, não é bem assim não.
E aqui Davi, além dele estar falando, Senhor, além de ele estar falando para os homens que não é bem assim, não, ele está falando para o Senhor que não é bem assim. Com toda a humildade. Olha aqui, ó. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Senhor, eu tenho sido sincero. Senhor, julga a minha vida. Senhor, o Senhor me conhece. Tá todo mundo aqui junto do templo te adorando, bendizendo e exaltando teu nome. Mas o Senhor sabe como que é a minha vida diante de ti. Me julga, Senhor. E a Bíblia fala mais. Que a gente não pode ter medo de ter esse relacionamento com o Senhor. Porque Deus é o nosso Pai. E o Pai, ele conhece o Filho. Então, você ser verdadeiro, sincero com o Senhor, não tenha medo, não tenha reservas. Porque isso vai cada vez criando um laço de intimidade de você para com o Senhor. Mas diz mais a palavra do Senhor. Olha, verso 2 a 8 diz que ele fala assim: Senhor, examina-me. Ó, verso 2. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. Quando a gente fala em examinar e provar, refere-se do processo de testar metais a fim de determinar seu verdadeiro valor e tirar as impurezas. Algumas pessoas, quando elas vão examinar, né, até mesmo o ouro para ver se é verdadeiro ou não, é para ver se aquilo é verdadeiro e se assim tem alguma impureza, tem alguma coisa, fazer ali alguma restauração, enfim. O médico já é diferente. O médico, ele, antes dele entrar no consultório, ele estuda, ele passa por uma faculdade, são anos a fios de estudo, e ali, muitas vezes, o clínico geral, quando você chega ali no consultório dele e você está doente, primeira coisa que o médico ele faz, ele pergunta o que você tem, e você fala, ele escreve. Segunda coisa, ele vai lá e ele te examina, né? Vamos ver, vamos escutar, vamos ver, vamos aferir a pressão para ver como que tá. Se ele não tem certeza daquilo que você está falando e dos sinais vitais que ele viu que não está batendo a informação, o que ele faz? Ele pede exames laboratoriais. E aí a gente tem que aguardar 2 horas, tem lugares que você tem que aguardar um pouquinho mais. Quando vem os exames laboratoriais, ele tira uma conclusão. Daquilo que ele te examinou, daquilo que você falou e daquilo que está escrito nos exames laboratoriais. Ele pega aquilo tudo, observa, para procurar fazer para você um diagnóstico preciso. E detalhe, se ele ainda tiver dúvidas, o que ele faz? Ele pede mais exames. Para quê? Para provar que aquela informação que ele vai te dar é verdadeira. Então, o examinar e o provar tem um significado. É para ver se verdadeiramente aquilo que está diante dos olhos, aquilo que está sendo falado é verdade e liberar um diagnóstico preciso. Quando Davi fala assim, me examina, pode olhar aqui, fica à vontade. Ele está se rendendo ao Senhor e mesmo com suas limitações, declarando que ele era sincero diante da presença do Senhor. E diz mais, esquadrinha os meus rins. Quando ele fala em meus rins, significa que ele está falando do centro das emoções. E o meu coração, o lugar das decisões morais. O centro das emoções e o lugar das decisões morais. Ele está falando, Senhor, esquadrinha as minhas emoções, mas esquadrinha também as minhas decisões. Aquilo que eu efetuo e aquilo que eu penso. Ele está falando para que o Senhor venha fazer um check-up nele geral. Por quê? Porque o ambiente que ele estava tinha gente falsa, tinha gente mentirosa, tinha joio no meio do trigo, tinha cabrito no meio das ovelhas, e ele estava querendo falar assim, eu sei que está todo mundo entrando para congregar, mas eu sou verdadeiro, Senhor. Estão falando mentiras contra a minha vida, mas eu estou aqui, ó. Na verdade, Davi, ele não vivia isolado do mundo, mas ele não permitia que tudo aquilo o contaminasse. E nessa noite é isso que o Senhor está falando para nós. A gente não pode fazer acepções de pessoas. Muitas vezes o Senhor cria caminhos para nós andar que nem a gente entende, não é assim? Eu digo de mim. Tem umas situações que Deus cria comigo, eu falo, Senhor, aleluia, me dá vitória, me dá graça. Mas uma coisa que eu aprendo aqui com Davi, ele detesta o pecado, mas ele ama o Senhor, e por amar ao Senhor, Deus vai dando uma graça para ele ter equilíbrio e saber lidar com todos. Falei, Jesus, e é disso que a gente precisa. Equilíbrio. Para saber lidar com todos, para saber falar com todos, para saber respeitar a todos. Mas se for necessário, fala, peraí, julga a minha causa, Pai. Mas não julgar ao outro.
E é difícil, não é? Fala a verdade. Porque tem horas que a gente quer fazer justiça com a própria mão, não é assim? Ainda mais quem é sanguíneo. Vou falar de mim. Isso não é a graça de Deus e a misericórdia para segurar a irmã Ângela. Papai, eu falo, Senhor, mata a minha carne, me ajuda, me faz crescer no conhecimento, mas na graça também do teu amor, do evangelho genuíno e verdadeiro, meu Pai. Sabe aquela história de dar outra face? Como é difícil. Mas, irmão, Davi, ele nos ensina aqui que ele não era isolado do mundo, mas ele não se contaminava com ele. Por quê? Porque ele tinha um equilíbrio. Porque ele não saía da casa do Senhor, onde tinha a palavra, a presença, a graça de Deus. E quando ele entrava lá, ele sabia que lá tinha os falsos, que tinha os fraudulentos, mas ele não se contaminava, porque o propósito dele estava no Senhor, estava no céu. Deus está falando contigo nessa noite, amém? Aleluia. Se tá falando, pega. Mais uma coisa que eu aprendo com Davi. Livra-me. Versos 9 a 12. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sangue violentos, em cujas mãos há malefícios e cuja mão direita está cheia de suborno. Menino, menina do céu, ali o negócio estava feio. Olha, Davi podia pedir para Deus livrar ele dos falsos que estivessem ali no santuário, mas não tinha como tirar eles de lá, porque tem que o joio crescer junto com o trigo. Mas manja, só vai saber o resultado na hora da colheita. E quando é a hora da colheita? Eu tenho para mim que a hora da colheita é a hora do fruto, porque muitas vezes as pessoas que enganam até enganam, mas vai enganar todo o tempo. Uma hora a casa cai, a capa cai. Mas o que importa é que você frutifique no Senhor, né? A Bíblia nos mostra, muitas vezes tem gente que fala assim, nossa, meu Deus, o mundo tá de ponta cabeça, Senhor, tá pior, tá nada. Isso aqui já tinha na Bíblia, já acontecia no Antigo Testamento. E muitas vezes a gente se escandaliza porque a gente não medita na palavra do Senhor. Se a gente meditasse, comesse, visse, a gente ficava escandalizado quando acontecesse. Porque a gente ia lembrar do texto bíblico e hoje Deus está nos trazendo esse conhecimento. Ele estava dentro da casa, ele estava junto com aqueles que faziam coisa errada, mas ele não deixava ser influenciado por eles, porque ele amava o Senhor, porque muitos daqueles falavam que amavam e não ama. E aí você vai falar assim, irmã, como é isso? Todo aquele que fala que ama o Senhor e não obedece a palavra de Deus, não ama. Eu costumo dizer, eu sempre falo isso para quem me conhece. Na nossa igreja tem vários departamentos. E eu sempre procuro ajudar os outros departamentos naquilo que eu posso. E toda vez eu falo isso para os meus filhos. Filho, presta atenção. Um departamento que faz um trabalho para derrubar um outro departamento não vem da parte do Senhor. Porque um departamento tem que ajudar o outro. Tem que ajudar o outro a crescer. Tem que estender a mão, tem que cooperar. E é isso que Davi está falando. Tinha muitos ali que não estavam cooperando com a fé dele, com o crescimento dele, mas ele estava no coração dele, eu não vou me embaraçar com eles, mas ele pediu algo para o Senhor. Senhor, me livra deles. Me livra de eu tropeçar meu pé. Me livra, Senhor, de eu vacilar na tua presença. Me livra, Senhor, de eu sair fora do teu propósito. Nessa noite, aprenda com Davi. Peça para que Deus faça justiça sim. Justifique a tua vida diante de alguma situação. Peça para que Deus venha te examinar no detalhe, fazer um exame preciso de ti, como que você está diante do Senhor. E peça para que o Senhor venha te livrar de todo mal, daquilo que não glorifica o nome do Senhor. Porque assim como Deus foi com Davi, Ele vai ser com você. E detalhe, Deus ama aqueles que amam a casa do Pai. Que Jesus te dê força e graça, que você não arrede o pé da presença do Senhor. E como o hino da Êxtila fala, eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Que Jesus te abençoe, que você receba alegria no coração para estar na casa do Pai, adorando e bendizendo a Ele, sem olhar para ninguém, somente adorando e bendizendo o nome do Senhor. Fica com Deus, boa noite, até o próximo Salmo, em nome de Jesus.